O ano de 2020 foi uma reviravolta atrás da outra, pelo menos para a maioria, mas parece que os Simpsons conseguiram fazer algumas previsões que acabaram realmente se tornando realidade. Será que o famoso desenho previu a pandemia de Covid-19? A gente vai contar quais foram as situações em que eles acertaram e o que eles erraram, apesar de tudo que você já viu na internet. Em 1999, a banda norte-americana Smash Mouth lançou o sucesso All Star, que tem a seguinte frase: "Meu mundo está em chamas, como está o seu?", que basicamente resume o ano de 2020. Mas diferente da música, não de um jeito legal. Mas falando em mundo em chamas, manifestantes ocuparam as ruas por todos os Estados Unidos após a morte trágica de George Floyd. Os manifestantes quebraram tudo na cidade de Minneapolis, o que terminou com um incêndio na estação policial. Naturalmente, milhares de imagens dos protestos e desse incidente em particular circularam nas redes sociais, e algumas vezes acompanhada pela imagem de uma cena muito específica dos Simpsons. O episódio em questão é Um Amor de Pai, que conta sobre o dia em que Homer fez uma jogada brilhante no boliche e se tornou uma celebridade local só para aprender que a fama não necessariamente é uma coisa boa. Mas antes de acontecer tudo isso, Homer estava novamente atrasado para o trabalho, em impressionantes 26 horas. Em sua insana corrida até a usina nuclear, ele é parado pelo chefe Wiggum, que pergunta: "Onde é o incêndio?" E Homer simplesmente aponta para a estação policial tomada pelas chamas. Pode não ter sido uma previsão perfeita do que aconteceria, mas foi algo que rapidamente veio à mente dos fãs com os eventos recentes. Outra imagem que você provavelmente viu por aí envolve o episódio Marge vai para a cadeia. Isso porque muitos fãs estão dizendo que previu a pandemia do Covid-19. Mas vamos olhar mais de perto, porque ainda que existam algumas semelhanças com os acontecimentos do mundo real, não foi uma previsão perfeita, e aqui no Se Liga a gente busca por perfeição. No episódio surge um novo utensílio chamado Exterminador de Suco, que chega em Springfield desde Osaka, Japão. Infelizmente, um novo tipo de gripe é transportado junto com os produtos e é liberada sobre a população desavisada. Tem até mesmo uma imagem que mostra Kent Brookman noticiando o coronavírus. Mas essa imagem foi alterada, porque obviamente não era um caso de Covid-19. Na verdade, a imagem nem é desse mesmo episódio. É do episódio Ou Tudo ou Nada. Em Marge vai para a cadeia, a doença se chama gripe de Osaka e se origina no Japão, não na China. Então, ainda que tenha algumas semelhanças com a pandemia do mundo real, não foi 100% preciso quando se trata do que realmente aconteceu. Existem alguns fãs de Simpsons que não acreditam que seja uma coincidência que esse programa de ficção tenha previsto acontecimentos reais tantas vezes. Mas adivinhar o presidente dos Estados Unidos? Bem, isso já é demais. No episódio Bart no Futuro, Bart tem uma visão do que iria acontecer. E, infelizmente, ele seria um músico falido e desempregado, vivendo com Ralph Wiggum. Lisa, no entanto, é a presidente e diz que seu antecessor era ninguém menos do que Donald Trump, que assumiu o cargo em 20 de janeiro de 2017. Pode ser tentador dizer que foi mera coincidência, mas isso não é o que dizem os roteiristas. Esse episódio foi ao ar em 19 de março de 2000, e de acordo com o roteirista Dan Greaney, ele pensou que uma celebridade como Trump se tornar presidente era algo que realmente poderia acontecer. Na época, Dan disse que ele via Trump como um personagem amável e exagerado, e por isso seria uma escolha natural para ser o ex-presidente do episódio. Falando em celebridades, é difícil encontrar alguém que seja mais amado do que Tom Hanks. E foi por isso que foi uma grande notícia quando ele e sua esposa Rita Wilson testaram positivo para o coronavírus. Ele revelou que eles contraíram o vírus na Austrália, quando estavam levando o período de quarentena muito a sério. Mas isso também foi mais uma razão para os fãs acreditarem que essa era mais uma previsão dos Simpsons. Os fãs devotos da franquia devem lembrar da versão amarela de Tom Hanks aparecendo no filme dos Simpsons, lançado em 2007. Tom aparece na propaganda de um novo Grand Canyon e diz que o governo americano perdeu sua credibilidade, então está usando um pouco da minha. E completa: "Se você me encontrar pessoalmente, por favor, me deixe seguir." Geralmente esse é um bom conselho, mas foi duplamente importante quando ele foi diagnosticado com coronavírus. Eu já disse que 2020 não foi exatamente o melhor ano de todos, porque agora nós temos umas vespas super perigosas voando por aí. 2 novas espécies de vespas asiáticas gigantes apareceram no Pacífico. E é claro que elas seriam uma espécie invasora que pode afetar a natureza local, sem falar nas pessoas que tiveram o azar de cruzar o caminho dessas vespas. Esse estranho evento foi outra coisa que foi supostamente prevista no episódio Marge vai para a cadeia, que nos deu a conexão entre a gripe de Osaka e Covid-19 que eu contei pra vocês. Como os habitantes de Springfield estavam doentes, eles buscam a cura com o Dr. Hibbert, que não tinha nada a oferecer.
Quando eles atacaram a caminhonete procurando um placebo, eles terminaram liberando um enxame de perigosas abelhas. Podemos dizer que esses dois acontecimentos em Os Simpsons e no mundo real realmente incomodam, como uma picada de abelha. Foram muitas as vezes que os Simpsons realmente chegaram bem perto de predizer os acontecimentos no mundo real. Mas alguns fãs apenas forçam conexões que não existem. Você deve conhecer essa imagem que mostra o Sr. Burns parado na frente da Catedral de Notre Dame de Springfield, que estava em chamas. Na verdade, se parece com uma versão do meme da menina em frente ao incêndio. E muitas pessoas que viram a imagem assumiram que era de algum episódio que previu o incêndio de Notre Dame, em Paris de 2019. A chama devastadora fez estragos tão sérios que pode levar até 20 anos para reconstruí-la completamente. Mas apesar de ter sido um evento trágico, ele não é uma previsão dos Simpsons. Veja bem, a Catedral Notre Dame de Springfield chega a aparecer no episódio Maridos e Facas. Quando Marge começa um negócio, Homer decide mudar sua aparência cirurgicamente para manter o interesse da esposa. Algumas piadas depois, Marge e Homer são perseguidos por uma multidão raivosa e buscam refúgio na catedral, que definitivamente não estava em chamas. Além disso, o Sr. Burns também não aparece parado na frente da catedral. Os fãs de Game of Thrones amavam as várias reviravoltas da série, e todos eles concordam que a última temporada foi a mais imprevisível de todas. Agora, se isso é bom ou ruim, nós vamos deixar você decidir. Mas sim, podemos dizer que alguns fãs não gostaram do fato de Daenerys Targaryen enlouquecer durante a conquista de Porto Real e queimá-la com seu dragão, apesar de a cidade já ter se rendido. Isso foi parecido ao que aconteceu no episódio dos Simpsons, os Serfsons. A ideia era fazer uma paródia sobre as franquias fantásticas, incluindo Game of Thrones, O Senhor dos Anéis e Caverna do Dragão. Durante o episódio, cidadãos resolveram seus problemas e tudo ficou bem, até que um dragão incendiou a cidade. Lady Gaga é uma estrela que está constantemente se reinventando, então fazer previsões sobre ela é particularmente difícil. Quem poderia prever aquele desagradável vestido de Karen no VMA? Lady Gaga nesse momento disse: "Eu quero dar aos meus fãs tudo o que eles merecem, e eles não merecem moletom e cigarros." Lady Gaga estrelou ela mesma no episódio Lisa Plays Gaga e falou que sua participação em Os Simpsons foi uma das coisas mais incríveis que ela já tinha feito. E como logo você vai ver, ela fez algumas coisas realmente incríveis. Ela fez o show no intervalo do Super Bowl em 2017 e cantou uma mistura empolgante de seus maiores hits. A cada música o show ia chegando ao seu ponto alto, e ela também, literalmente. Gaga foi levantada acima do estádio antes de aterrissar aos poucos no palco, o que foi muito parecido com a performance em Os Simpsons. Mas como ela mesma trabalhou no episódio, será que esse foi mais um caso de previsão do futuro dos Simpsons? Ou será que Lady Gaga se inspirou em sua versão nas telinhas? Em musical do ensino fundamental, Liz e seus amigos assistiram um noticiário para saber quem iria ganhar o prêmio Nobel. Na preparação para acompanhar o evento às 4 da manhã pela televisão, as crianças fizeram apostas sobre quem eles achavam que ia ganhar. E Martin acertou que o economista Jagdish Bhagwati ganharia o prêmio Nobel dessa categoria. Mas se você olhar bem o papel em que as crianças anotaram suas apostas, você vai ver que o Milhouse tinha apostado em Bengt R. Holmstrom. O episódio foi ao ar em 26 de setembro de 2010. Em 2016, Ben Holmstrom ganhou o prêmio de Ciências Econômicas e Memória de Alfred Nobel, assim como os Simpsons haviam previsto. Tudo tá funcionando bem pro Milhouse. De todas as vezes que os Simpsons fizeram previsões de eventos reais, essa foi a que teve a sintonia mais assustadora. Vamos dar uma olhada no episódio O Circo de Lembranças de Monty Burn, que começa com Springfield ardendo em chamas depois que a Lard lá desaparece e é substituída por uma nova estátua que amplifica os raios solares. Sr. Burns promete reconstruir a cidade, com a condição de que ele consiga uma apresentação de show de variedades no Super Bowl. Não é exatamente Lady Gaga, mas bem, eles realmente precisavam reconstruir a cidade. Mas a parte mais interessante do episódio não é Springfield pegando fogo ou o Sr. Burns chegando para salvá-lo. O que acontece é que em uma conversa entre Homer e Marge, Homer enche uma arminha de água com limonada e chá gelado e diz que vai Arnold Palmerar o Lenny. É claro, Arnold Palmer é um jogador famoso de golfe e alguém que usou o próprio nome para descrever uma deliciosa mistura de bebidas. Essa piada deveria ter sido um momento rápido, e teria sido se Arnold Palmer não tivesse morrido apenas algumas horas antes do episódio ir ao ar. O roteirista e produtor Al Jean se desculpou pela situação e pelo fato de ter sido tarde demais para cortar a piada do episódio. Foi uma boa piada, mas num péssimo momento. Você acha que os roteiristas dos Simpsons têm o dom de prever o futuro ou são apenas coincidências inevitáveis? Considerando a longa existência da série,
Diz pra gente nos comentários. E não se esqueça de clicar para se inscrever e curtir esse vídeo para continuar com a gente aqui no Se Liga. Até o próximo vídeo.